Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. E agora nós temos o tópico aqui de cinemática vetorial, cujo assunto pré-requisito para a gente estudar é o de vetores. Então, se a gente sabe vetores, a gente vai entender bem a cinemática vetorial, que nada mais é do que o estudo da descrição dos movimentos, só que de uma maneira a priorizar o tratamento vetorial. Apesar de a gente já ter discutido que algumas grandezas, como deslocamento, velocidade, aceleração, são grandezas vetoriais, muitas das vezes, em muitos exercícios, vão apenas tratar do módulo dessas grandezas, ou seja, vão dar um tratamento escalar. Mas em outros exercícios, em outras questões, eles vão priorizar o tratamento vetorial, que na minha concepção é o mais correto a se fazer. No entanto, vamos abordar os dois tratamentos para que não tenhamos nenhuma dor de cabeça. Então, primeiro vamos verificar o vetor posição, que a gente costuma chamar de x, poderia ser o S com o tracinho, com o símbolo da seta, em uma dimensão apenas. Vamos estudar vetores em 2 dimensões e 3 dimensões futuramente. Vetor posição x em uma dimensão, então, basta que nós tenhamos prioritariamente, a priori, uma trajetória bem definida. Lembrando que trajetória bem definida ela é composta de um marco zero, está aqui o nosso marco zero. Ela tem que ter também uma orientação e, claro, ela tem que estar em uma escala. No caso aqui, seriam metros. O vetor posição ele é tomado em consideração do zero, do marco zero, até a posição ao qual o corpo se encontra. Então, o tamanho, o módulo do vetor posição aqui nesse caso seria de 3 e a unidade respectiva, metros. O vetor deslocamento agora, ele vai ser, por analogia, igual ao deslocamento. No entanto, como é vetor, a gente vai dar o tratamento vetorial para ele. Para a gente entender bem, vejamos. O corpo inicialmente estava na posição 3. Do 0 até o 3, como nós vimos anteriormente, o tamanho desse vetor de posição, 3 metros. Futuramente, num outro instante de tempo que eu estou chamando de T2, para ser diferenciado do instante de tempo T1 inicialmente, ele assume a posição 5 metros. Agora o seu vetor posição será 5 até 0, 5 metros. Qual foi o seu deslocamento vetorial? Ou qual é o vetor deslocamento? Veja que se você pegar o vetor deslocamento 1, x1, e adicionar dessa diferença que houve, mais ΔX, ou seja, dessa variação, melhor dizendo, a gente obtém justamente o x2, que é a posição final que ele assume. E se a gente verificar, ΔX é igual a x2 menos x1, vetorialmente falando. Veja que continua a ideia de variação ser o final menos o inicial. O vetor velocidade média em uma dimensão, ele agora vai continuar pegando as ideias de velocidade média e trazer para cá, mas com um tratamento vetorial. Vejamos. O mesmo caso que nós pegamos anteriormente, só que agora eu vou assumir valores aqui para os instantes de tempo. Então, na posição 3, ele estava lá no instante de tempo 2 segundos no seu cronômetro, e quando ele assumiu a posição 5 metros, tinha se passado 2 segundos, ou seja, ele estava no instante de 4 segundos. O vetor deslocamento é x2 menos x1 e o tempo t2 menos t1. A velocidade média vetorial será então ΔX vetor dividido pelo tempo. Então será 5 metros menos 3 metros dividido por 4 menos 2, ou seja, 2 dividido por 2, 1 metros por segundo. Essa é a velocidade vetorial média do corpo. No entanto, esse é um exemplo muito simples e unidimensional. Vetor velocidade média em uma dimensão. Só que se tivermos uma situação desse tipo, uma trajetória que ela é sinuosa, que momentos é circular, pode até ter, porventura, momentos curvilíneos, como é que vamos diferenciar o vetor deslocamento do deslocamento apenas e o vetor velocidade com apenas a velocidade média? Como que vamos poder distinguir? Veja que se a gente pegar a velocidade média apenas, se um exercício te propor para calcular apenas a velocidade média, você terá que pegar toda a distância percorrida por ele, nessa trajetória toda sinuosa, que aqui no caso desse exercício será de 50, 100, 150, no total 200 metros,
e o instante de tempo que ele leva para isso, ou o intervalo de tempo, melhor dizendo, que ele leva para percorrer todo esse trajeto. Então, 200 metros dividido por 10 segundos, 20 metros por segundo. A cada segundo ele percorre 20 metros. No entanto, se o exercício der uma ênfase em te perguntar o vetor velocidade média ou a velocidade média vetorial, você terá que pegar apenas a posição inicial e a posição final. Veja que aqui no caso, ele deu para a gente que essa distância em linha reta seria de 100 metros. Então, o vetor deslocamento ele é apenas a posição final menos a posição inicial. Se tudo isso é 100, a posição final seria 100 com relação à origem, com relação ao marco zero. Se ele levou 10 segundos, então 100 metros em 10 segundos, 10 metros por segundo. Veja a diferença da velocidade média para o vetor velocidade média. Um exercício bem completo que nós temos aqui é o seguinte. Veja que nós temos uma trajetória cujo tamanho dela é dividido em partes e cada partezinha dessas trajetórias tem 20 metros de tamanho. Foi o que ele disse no início. Cada vetor tem módulo 20 metros. E ele leva 10 segundos no total do ponto A até o ponto B. E ele faz 4 perguntinhas. Letra A, distância percorrida. Letra B, o módulo do vetor deslocamento. Letra C, o módulo da velocidade média. E letra D, o módulo do vetor velocidade média. Na letra A, como é a distância percorrida, ele poderia ter também perguntado a distância efetivamente percorrida. Basta que nós calculemos todos esses 20 aqui 5 vezes, já que são 5 vezes que ele aparece. 20 para cima, 20 para a direita, 20 para baixo, 20 para a direita novamente e 20 para baixo por fim, totalizando assim 100 metros. Na letra B, o módulo do vetor deslocamento, a gente lembra que é só pegar o início e ligar até o fim. Método da linha poligonal, o método que você aprendeu comigo na aula de vetores. Então, se a gente pega o início e liga até o fim, verificamos que aqui nós formamos uma hipotenusa. O triângulo formado está bem aqui onde eu estou circulando. Veja que um cateto vale 40 metros, já que essa linha tracejada ela tem o mesmo tamanho desse módulo aqui de cima, apontado para a direita. Então, 20 com 20, 40 metros. E esse cateto vertical tem 20 metros. Pelo Pitágoras, verificamos que o módulo do vetor deslocamento ΔX será 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado, extrai a raiz dessa soma, então 20 raiz de 5 metros. Esse é o módulo do vetor deslocamento. Na letra C, velocidade média, ou melhor, o módulo da velocidade média, basta que a gente pegue 100 metros, que foi a distância efetivamente percorrida, e divida pelo tempo que ele leva para fazer isso. 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Na letra D, ele pergunta o módulo do vetor velocidade média. Então, a gente vai agora pegar o módulo do vetor deslocamento, que a gente calculou na letra B, 20 raiz de 5, dividido pelo tempo que ele levou de 10, totalizando 2 raiz de 5 metros por segundo. Mais uma vez, notamos a diferença do módulo da velocidade média pelo módulo do vetor velocidade média. Um outro exercício muito interessante é este que envolve trajetória circular. Veja o que ele diz. Um ponto material executa um movimento circular uniforme, vulgarmente chamado e carinhosamente chamado de MCU, com módulo da velocidade igual a 10 metros por segundo. A variação da velocidade vetorial entre os pontos P1 e P2 é um vetor cuja intensidade vale quantos metros por segundo? Ele perguntou a variação da velocidade vetorial. Lembrando que variação de velocidade ou de qualquer outra grandeza é final menos inicial. Então, teríamos o ponto 1 numa situação inicial, o ponto 2 numa situação final, ou seja, vetor V1 início, vetor V2 final, fazendo com que a variação da velocidade vetorial seja V2 menos V1. Se nós fôssemos somar esses dois vetores, ou seja, fazermos V2 mais V1 ou então V1 mais V2, pelo método da linha poligonal, ou até mesmo pelo método do paralelogramo, nós verificaríamos que o vetor aqui em laranja representaria a soma desses dois vetores, V1 mais V2 ou V2 mais V1. No entanto, ele perguntou V2 menos V1, porque ele perguntou justamente da variação, e variação é final menos inicial, V2 menos V1 nesse caso. Veja que nós podemos representar da seguinte maneira esses dois vetores. O V2 ele continua sendo esse vetor vertical, no entanto, o que vai mudar é o V1, porque ele pediu menos V1. Então, vetor menos V1
é o oposto do vetor mais V1. A gente representa isso modificando o sentido do vetor. Se o vetor V1 aponta para a direita horizontalmente, o vetor menos V1 aponta para a esquerda horizontalmente. Preservamos a direção, mas mudamos o sentido. Isso que representa o vetor oposto, que leva o sinal de menos na sua frente. Então, para fazermos essa subtração, lembramos que a subtração, vetorialmente falando, ela não existe. Ela está ali escondidinha, disfarçando um sinal de mais. V2 mais menos V1 é a mesma coisa que dizer V2 menos V1. E note que nós podemos transladar o vetor menos V1 para cá para baixo, já que os vetores são invariantes por translação. E se juntarmos V2 com V1, fazendo essa soma, nós vamos ter que o V2 mais menos o vetor V1, ou então V2 menos V1, será representado por essa seta, que na verdade, a gente até viu isso na aula de vetores, um macetinho para você perceber. O vetor subtração V2 menos V1 é essa outra diagonal diferente dessa diagonal na soma. E se V2 menos V1 é esse vetorzinho na diagonal, então ele é a variação da velocidade vetorial. Ele perguntou o módulo, vejamos que nós formamos um triângulo pitagórico novamente. E se a gente lembrar lá do enunciado que o módulo dessas velocidades possuem 10 metros, ou seja, o tamanho desse vetor é de 10, por Pitágoras nós verificamos que o módulo da variação vetorial é um vetor cuja intensidade é de 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, extraio a raiz, 10 raiz de 2 metros por segundo. E para finalizarmos essa parte de cinemática vetorial, vamos tratar agora do vetor aceleração média em uma dimensão. Veja que muita coisa não vai ser mudada, continua a ideia, continuamos carregando as informações que aprendemos em cinemática escalar. Vejamos então que, inicialmente, o corpo ele assume uma velocidade V1, num instante de tempo T1, 2 segundos. E ele acelera, variando a sua velocidade positivamente, ganhando velocidade, assumindo uma nova velocidade chamada V2. E decorreu-se aí 1 segundo. Passou um intervalo de tempo de 1 segundo. Veja que o T2, o instante de tempo T2, é 3 segundos agora. O módulo da velocidade V1 é de 5 metros por segundo. O módulo da velocidade V2 é de 10 metros por segundo. A aceleração média vetorial será então o ΔV, a variação dessa velocidade, ao longo do tempo. V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. 10 menos 5 dividido por 3 menos 2, que foi o tempo decorrido. Então, 5 metros por segundo ao quadrado, ou então 5 metros por segundo a cada segundo. O mais interessante de se analisar de aceleração, nesse caso, nesse tratamento vetorial que nós estamos dando, é exatamente em verificar que em movimentos retilíneos nós vamos ter a presença apenas da aceleração tangencial e que em movimentos circulares nós podemos ter a presença agora da aceleração centrípeta ou até mesmo das duas acelerações, tanto a tangencial quanto a centrípeta. Vamos lá, no movimento retilíneo só vai ter a aceleração centrípeta, porque ela vai ser responsável por fazer a modificação do módulo do vetor velocidade. Nós verificamos que o vetor V1 ele ficou maior quando foi para o vetor V2, porque ganhou velocidade, a variação da velocidade foi positiva. Esse é o papel da aceleração tangencial, ela modifica o módulo do vetor velocidade. Agora, quando nós temos curvas, ou seja, movimentos circulares, a gente vai acabar mudando a direção e o sentido do vetor velocidade. Pode ser até que a gente nem mude o módulo, como a gente viu no exercício anterior, que aqui no ponto P1 era 10 metros por segundo e no ponto P2 também era 10 metros por segundo. No entanto, a velocidade, de uma maneira geral, ela muda, porque velocidade, por ser uma grandeza vetorial, vai mudar o seu módulo e o seu sentido quando sair do ponto P1 e vir para o ponto P2, fazendo com que a gente mude a orientação do vetor velocidade. Quando eu digo orientação, gente, eu já englobo direção e sentido. E o papel de modificar a velocidade é responsabilidade da aceleração. Então, se o módulo do vetor velocidade, quem modifica é a aceleração tangencial, quem vai modificar a direção e o sentido do vetor velocidade é uma outra aceleração chamada de centrípeta. Movimento circular uniforme só vai ter a presença da aceleração centrípeta.
movimentos circulares uniformemente variados, nós vamos ter a presença dessas duas acelerações, tanto a centrípeta quanto a tangencial. E, porventura, nós teremos que calcular a resultante dessas duas componentes da aceleração resultante, que é a centrípeta e a tangencial. Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui. Valeu, valeu, fui!